Estimados telespectadores, a todos o nosso muito boa noite. A abertura do ano judicial em Angola acontecerá amanhã, na cidade do Ije, onde hoje foi inaugurado o 4º Tribunal de Relação do país. O lema para este ano é por uma justiça célere e eficiente. Modernizemos os tribunais e valorizemos os operadores da justiça. É este o tema escolhido para hoje, falarmos da justiça no nosso país e para entendermos mais matérias à volta deste tema escolhido para hoje. Vamos contar com, naturalmente, as contribuições dos nossos convidados, que já aqui estão na nossa sala, para falarmos sobre a justiça no nosso país. Eu vou começar por apresentar os convidados, começando pelo Sr. Pedro Mendes de Carvalho, que é o Procurador Adjunto da República. Muito boa noite, Sr. Pedro. Boa noite. E bem-vindo. Telespectadores, muito obrigado. Também o Sr. António Ventura, que é jurista, docente e consultor jurídico. Boa noite. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Também boa noite a todos os telespectadores. Vamos ainda avançar para outro convidado, o Nilton Capalo, jurista. Boa noite. Boa noite para si, boa noite para os estudantes que aqui se encontram. Boa noite para os meus colegas de painel e os nossos telespectadores que nos acompanham esta hora. Muito obrigado. Agora também o braço estende-se para o Sr. Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o Sr. Serra Banco. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Retribuo as saudações feitas pelos meus ilustres colegas e também à plateia que está aqui a acompanhar-nos. É para lá que vamos estender, na verdade, este sinal. Boa noite à plateia, são estudantes de Direito e hoje estão aqui connosco nesta quinta-feira para fazerem parte deste nosso debate. Boa noite para todos vocês. Uma dezena, é assim o número. Boa noite. Pois bem, então vamos também estender o abraço para o Presidente da Associação dos Juízes de Angola, o Sr. Ismael Silva. Via Zoom vai fazer parte deste nosso encontro. Muito boa noite, Sr. Ismael. Sei se está a ouvir-nos. Prezado João Alves, muito obrigado. Ouço sim, ouço bem. Agradeço pelo convite. Aproveito a ocasião para saudar aos telespectadores, aos colegas de painel e aos estudantes que se fazem presentes nessa emissão. A vantagem não é das telecomunicações, temo-lo distante, mas também fazer parte deste nosso encontro de hoje. Antigamente não se podia fazer isso. É quase que impossível. É verdade, seria impossível. Pois bem, vamos então começar por abrir já este nosso debate de hoje. É mais um momento de conversa, onde cada um de nós vai dar a sua contribuição, especialmente aqueles que estão ligados à matéria jurídica e que fazem parte deste painel de hoje, para fazermos uma incursão, uma avaliação sobre a situação da justiça em Angola. Sabemos que tomamos a independência em 1975, vamos fazer agora 50 anos de independência. De lá para cá, como é que podemos olhar para a nossa justiça no país, em termos de número de tribunais, a evolução da formação dos próprios agentes intervenientes da administração da justiça? E eu passo a questão para abertura ao Sr. Pedro de Carvalho. Sim. Muito obrigado. De lá para cá, desde a independência até os nossos dias, houve uma grande evolução na justiça angolana. Como se sabe, com a independência, ou seja, logo que se deu a independência, muitos quadros, sobretudo da justiça, saíram do país e estávamos com dificuldades, quer de magistrados judiciais, como do Ministério Público. Também havia menos instalações, quer para os tribunais de todos os níveis e também poucos funcionários da justiça. Ao longo dos anos, têm sido formados magistrados, foi criado o Instituto Nacional de Estudos Judiciários aqui em Angola, formaram-se alguns magistrados fora do país e, portanto, isto tem aumentado o número de magistrados. Também, como já dissemos agora, têm sido inaugurados, cada ano que passa, mais tribunais. Foi aprovada a nova lei que altera a lei da organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum. Foram criadas as várias comarcas, têm sido inauguradas estas comarcas, foi criado os tribunais da relação, estão a funcionar, agora vão começar a funcionar, é o 4º tribunal, que foi ainda inaugurado
ontem, faltando apenas um, que é o Tribunal da Relação do Leste, que é o do Saurimo, e, portanto, tem havido uma evolução ao longo dos anos desde a independência para cá. Refere-se a infraestruturas, no caso? Infraestrutura, recursos humanos, formação dos quadros, portanto, é uma evolução todos nestes aspectos. Também podemos olhar para isso? Sim, também há evolução dos técnicos. Portanto, isso tem sido gradual. Ok. O IS também ganhou hoje, não é? Sim, ganhou um tribunal. O Sr. António Ventura é da mesma opinião? Como é que olha para o sistema de justiça no país depois da independência? Bem, depois da independência, o sistema de justiça teve vários modelos, também sofreu várias metamorfoses. É importante dizer que depois da independência, Angola adotou um regime político de inspiração marxista e leninista, e com ela também o sistema de justiça foi conformado a esse tipo de regime político. Os tribunais visavam, tinham também como fins de participarem dos objetivos, né, da revolução e da construção do homem novo, e foi criada na altura o Sistema Unificado de Justiça. E depois, em 1977, com as alterações que também se fizeram à então lei constitucional, também se provocaram algumas alterações ao sistema de justiça. Não profundas, mas o Sistema Unificado de Justiça se manteve. Com ela, criaram-se os tribunais na sua estrutura. Uma boa parte dos tribunais ou da organização do sistema de justiça seguiu a organização administrativa, com os tribunais provinciais, municipais e também os tribunais superiores. É claro que o sistema de justiça daquela época deu resposta ao contexto da época, com as deficiências que já aqui apresentaram. Com as transformações que se deram, as transformações constitucionais em 1992, procurou-se um sistema de justiça que se adequasse, então, ao modelo de um Estado de Direito democrático, cujos pilares é a separação de poderes, a proteção dos direitos e liberdades fundamentais e, sobretudo, a supremacia da lei e da Constituição. Isso, então, fez com que se consagrasse na Constituição a independência e a autonomia dos tribunais. Estamos a falar em termos formais. É claro que, nesse aspecto, na construção da democracia, é um passo importante. Então, os tribunais, para lá daquela função, passam a ter duas tarefas fundamentais: a defesa do direito e da legalidade democrática e a defesa dos direitos e liberdades fundamentais. São os elementos estruturantes de um Estado de Direito democrático. De lá para cá, tivemos também várias fases, por isso é que, na altura, foram constituídas várias comissões da reforma da Justiça e do Direito, que era para, no essencial, conformar a legislação então em existência, que ainda era herança, quer do sistema colonial, quer do sistema do Partido Único, adequá-la à nova realidade constitucional. E, com certeza, com as variações que tivemos, foram dadas vários segmentos, desde a alteração legal, desde o reforço dos recursos humanos, desde o aumento das infraestruturas. Todavia, essas reformas, esses avanços ainda não correspondem ao ideal. É preciso vermos sempre que uma boa justiça é também a concretização de um dos fins do Estado, que é, obviamente, a justiça. Ainda não corresponde ao ideal? Não corresponde ao ideal porque uma boa parte dos processos, dos avanços que tivemos foram mais legais, e dos avanços legais ainda não atingimos o avanço em termos de recursos humanos, em termos de mudança ideológica, assim chamo, porque nós ainda temos uma realidade da visão da justiça que deve estar ainda subordinada à visão do poder político, entende-se, poder executivo. Por isso é que, com alguma frequência, vamos vendo em alguns estudos e também da própria reclamação da Associação dos Juízes, de que é preciso, de facto, fortalecermos a independência do Poder Judicial. Mas, do ponto de vista dos recursos humanos, foram dados grandes avanços, não é? De uma estatística rápida, até o ano passado, nós
tínhamos 773 magistrados judiciais, 780 e poucos procuradores, advogado com mais de 4.000. Ainda assim, esse número de operadores, estamos só a falar operadores diretos do tribunal, porque ainda temos oficiais de justiça, os secretários judiciais, oficiais de diligência, que é uma componente muito esquecida, mas que tem grande papel na celeridade processual. Um outro aspecto que também não se evoluiu bastante tem a ver com a justiça penal no capítulo dos serviços de investigação criminal. Aqui sim, quer em termos de recursos humanos, embora tenha aumentado em termos quantitativos, mas em termos de qualidade ainda estamos muito aquém. E se falarmos ainda dos meios, estamos a falar, por exemplo, serviço de investigação criminal, desde os meios técnicos e tecnológicos, por coisa de investigação criminal, já não temos investigação criminal de qualidade, se não tiver apoios tecnológicos mais modernos. E tudo isso impacta sobre a qualidade da justiça que nós idealizamos. Atingir os objetivos, no caso, em termos de investigação, é isso? Exatamente. E o último, só para terminar, nessa parte introdutória, outro desafio é aquilo que considero desafio ético. Desafio ético, quero tocar aqui a questão da integridade dos juízes. Por isso é que, ultimamente, a Associação dos Juízes tem estado a discutir a necessidade de se criar um estatuto, um código de ética deontológico, porque com alguma frequência temos estado a ver nos tribunais, nos serviços, toda a estrutura da administração de justiça também é eivada em atos de corrupção sob forma de suborno, tráfico de influência, e tudo isso, de uma maneira ou de outra, impacta sobre a qualidade da administração da justiça em Angola. E este impacto também se reflete sobre todo o funcionamento e toda a cadeia econômica, até mesmo, se quisermos, na atração de investimento. É preciso vermos que, de acordo com estudos, quer de organizações nacionais, quer de organizações internacionais, a confiança dos cidadãos, os indicadores de confiança dos cidadãos na justiça em Angola ainda são muito baixos. Pois bem, então é preciso apostar-se mais na questão das técnicas, referia-se os meios para facilitar o trabalho do Serviço de Investigação Criminal. Há vários desafios. Os serviços de investigação criminal também são uma componente, para além das infraestruturas. Vamos passar agora para o Sr. António Ventura, portanto, que já falou. Vamos passar para o Sr. Serra Bango, desculpe. Sr. Serra Bango, um pouco além, estava aqui a analisar, é uma questão que se coloca que é pertinente e foi levantada aqui pelo Sr. António Ventura no que toca a este código de ética e deontologia que ainda falta. Como é que tem tratado os casos? Bom, pelo que percebi, falta para o caso dos magistrados judiciais, não obstante que também para o caso da Ordem dos Advogados, apesar de existir... Vai falar, vamos acertar o microfone. Podemos, enquanto os nossos técnicos vão ajustar o microfone, não estamos a ouvi-lo, Sr. Bango. Vamos ouvir o Nilton em relação a este processo do nosso sistema de justiça, depois da independência até o momento atual. Qual é a apreciação que faz? Pois bem, sendo o mais telegráfico possível, daquilo que foi dito pelos colegas que me antecederam, consegue-se observar com alguma frequência algum progresso e alguma mudança no que diz respeito à própria justiça em si. E, obviamente, que não poderíamos falar da justiça sem olharmos todos aqueles que são os players envolvidos nesse sistema de justiça. E, claro, daquilo que foi dito, nós conseguimos perceber que precisamos melhorar em alguns aspectos, porque, na verdade, quando isso aqui foi referenciado no que diz respeito à questão do próprio Código de Ética e, quiçá, de deontologia profissional dos magistrados, quer seja do Ministério Público, quer seja a nível do judicial, e sem prejuízo também, falamos dentre os escrivães, oficiais de diligências, os técnicos de justiça, e sem esquecer um dos elementos fundamentais que também que são os advogados, naturalmente que todos esses devem estar imbuídos num espírito daquilo que visa se alcançar a administração da própria justiça. Se nós formos olhar, houve sim de facto um progresso significativo em termos legislativos,
mas agora temos que melhorar a questão da implementação e materialização daquelas que são as disposições normativas, porque nós conseguimos observar com o Sistema Unificado de Justiça, naturalmente com o advento da Lei 2/15 de 2 de fevereiro, que era a Lei Orgânica sobre a Organização e o Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, já fazia referência, a partir dos artigos 30º e seguintes, à questão dos tribunais, naturalmente, de comarca, os tribunais, precisamente, de relação, mas nós verificamos que os tribunais são referenciados na lei de 2015, mas somente a partir de 2018 é que nós conseguimos observar algum avanço, o que até certo ponto fazia alguma espécie, não diria, mas observamos também o facto de que, noutra hora, os tribunais não se falava sobre a questão da autonomia financeira conforme se faz referência atualmente. Não é? Hoje já estamos muito mais abertos para falar da autonomia financeira dos tribunais, porque, na verdade, em muitas ocasiões conseguíamos perceber que os tribunais eram órgãos para-orçamentais, que em muitas ocasiões, ouvimos muito recentemente o pronunciamento de alguns governos provinciais, é que se responsabilizavam por aquelas que eram as despesas correntes dos tribunais, o que até certo ponto visa beliscar e de que maneira estamos a falar de um órgão que está direcionado para o titular do Poder Executivo, o que de alguma forma vem, no entanto, beliscar, sem prejuízo que existe de facto uma interdependência de funções, mas nessa perspectiva acreditamos que não seria o mais sensato, porque conforme estabelece o artigo 175 da Constituição, o princípio da independência e da imparcialidade, e olhando nessa perspectiva, se não se afigurar a independência, é como se houvesse aqui uma correlação tão tênue e estreita que faria com que, de alguma forma, algumas decisões não fossem as mais céleres e as mais imparciais possíveis, porque, ora, vejamos, o artigo 75 da nossa Constituição da República de Angola fala sobre a responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. E o que é que nós conseguimos observar? Em ações que fossem eventualmente demandadas contra o Estado, olhando nesse quesito, teríamos aqui uma certa reserva, o que até certo ponto não seria abonatório, porque olhando em loco para a questão do pacato cidadão, se intentasse alguma ação com essas questões, já teríamos aqui alguma dificuldade. E claro, esta lei hoje foi revogada com o advento da Lei 29/22 de 29 de agosto, que é novamente a Lei sobre a Organização e o Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, sem prejuízo de que eu sou apologista à luz do artigo 16º, que fala de que os magistrados não são responsabilizados civil nem criminalmente, apenas institucionalmente. Muito embora sabemos, e eu sempre digo que a questão da magistratura é como se de um sacerdócio se tratasse, a advocacia de igual modo. Logo, quem, no entanto, vai exercer uma função similar à que foi aqui referenciado, é necessário que, para além da questão do profissionalismo, possua idoneidade, porque vai lidar com questões muito sensíveis, porque senão pode beliscar e de que maneira a correta e sã administração da própria justiça. E claro que este artigo, até certo ponto, aqui em voga, leva a criar uma falsa ideia como se os magistrados fossem, no entanto, quase que intocáveis ou que não lhes fosse imputada a responsabilidade. Mas nós conseguimos observar que algumas ações têm sido movidas, isso pelo Conselho Superior da Magistratura, quer seja do Ministério Público, como de igual modo o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Num passado recente, quase que não se falava dessa responsabilidade. Acompanhamos situações de magistrados, como no caso do AMBO, do BIE, que foram de facto responsabilizados, o que até certo ponto demonstram aqui alguns indicadores que precisamente nos vão fazendo crer que é nesta lógica que nós precisamos trabalhar. E claro, há aqui um facto muito importante, conforme fazia referência, não é possível falar da justiça sem falar dos órgãos que trabalham para a justiça. Por exemplo, o doutor António Ventura fazia referência do Serviço de Investigação Criminal. Obviamente que com o avançado grau de desenvolvimento tecnológico, não seria possível nós termos um serviço de investigação criminal ainda a trabalhar com meios arcaicos. E, claro, não se fala de justiça sem recursos financeiros, sem recursos materiais, porque, ora, vejamos, como é possível um instrutor processual que está, digamos assim, a parte de um computador com uma tecnologia considerável, impressoras e os recursos dos materiais gastáveis, quando, na verdade, esse esteja a trabalhar em processos que envolvem somas avultadas. Obviamente que essa ausência dos materiais e dos meios vai fazer com que, em determinados momentos, as partes sintam-se na obrigação de
poderem disponibilizar os seus próprios meios, o que até certo ponto já poderia beliscar aqui o princípio da imparcialidade, o que levaria com que aquele que fornece ou presta algum meio tenha uma observação diferenciada daquele que não presta. E claro, para a justiça, naturalmente. Para a questão da justiça, belisca-se o princípio da igualdade, conforme vem estabelecida à luz do artigo 23º, mas para concluir com... Mas são situações que acontecem? São situações que acontecem, e isso é do domínio da magistratura ou dos magistrados, quer do Ministério Público como judiciais, porque se eu tiver a dizer alguma inverdade, poderão confirmar. Muitas vezes não falam em público por questões de reserva e também do próprio Código de Ética, mas é uma verdade e nós, enquanto advogados, nós olhamos isso com alguma frequência, que magistrados judiciais, às vezes, têm que levar computadores, impressoras, que eu acho deplorável e lamentável, porque, na verdade, não faz sentido, por exemplo, um tribunal em que o utente vai pagar uma guia, por exemplo, de depósito na ordem de 1 milhão de kwanzas, nem sequer tem valores para imprimir até a própria guia. Então, não faz aqui algum sentido. E estamos a falar de valores que, em muitas ocasiões, nem sequer dão a contrapartida. Só para termos um exemplo muito prático. No âmbito de uma providência cautelar, quer seja especificada como não especificada, à luz do artigo 388, 399 do próprio Código de Processo Civil, em que o juiz de antemão pode decidir, sem que mesmo possa ouvir, no entanto, as partes, se decide. E, às vezes, não há aqui uma correspondência no que diz respeito à interposição da ação e este valor fica à parte do próprio tribunal. Ou seja, se esse valor, no entanto, é, digamos, do benefício do próprio tribunal, por que é que não se pode retirar para dar resposta? E só para termos uma noção, e para mim foi, digamos assim, uma situação preocupante. Podemos ainda ouvir sim, não, só para terminar aqui o senhor Serra Bango, é que nós retiramos a palavra por causa da situação técnica. Não, é só mesmo essa questão. Vamos ver se já está pronto. Já está resolvido? Acredito. Já? Não me percebi que já voltamos assim para falar dessas questões de... percebi que estava uma questão muito pontual. Pois falávamos então da questão de como é que se garante uma justiça justa, passa o pleonasmo. E ética, não é? Foi a questão que foi colocada. Pois, foi esta Sim, questão. à primeira vista, parece que a questão ética coloca-se só aos magistrados judiciais e do Ministério Público, como disse, mas ele coloca, essa questão ética coloca-se a todos os operadores de justiça e até dos intervenientes que esperam da justiça algum resultado para os seus problemas. Portanto, parece-me que a questão ética se coloca inicialmente na questão do homem como tal, na questão da educação, não é? Da sociedade como tal. É preciso termos uma sociedade eticamente correta para esperarmos que todos os cidadãos que prestam qualquer tipo de serviço, e no caso os operadores da justiça, sejam cidadãos eticamente corretos também. Portanto, quer dizer que a educação é um elemento fundamental. E dali, por isso, acho interessante que, a nível das faculdades, pelo menos as que eu conheço, a Faculdade de Direito Católica, têm cadeiras específicas para este tipo de questões éticas. E parece-me que também, a nível do Conselho Superior da Magistratura, da sua formação, espero que tenham. A nível da ordem, nós temos esse problema resolvido porque temos a questão da ética. Mas não basta termos a formação ética do homem a partir da família, se as famílias estiverem desestruturadas como são as nossas, infelizmente. É preciso que, ao lado da questão ética, haja também a questão da responsabilização. E aqui, como disse o meu colega, temos que ter atenção à questão da responsabilização de todos os operadores que funcionam com a justiça, quer os magistrados judiciais, quer os do Ministério Público, os advogados, os escrivãos, oficiais de diligência, os secretários, no sentido de serem chamados e cobrados a responsabilidade quando falta com o seu dever ético na sua função. E gostaria de perceber se, de facto, a este nível, nós temos, a nível da magistratura, resultados, ações concretas que visam chamar a responsabilidade dos magistrados, quando estão nessa função, quando estão em falta, dos advogados, percebemos, por causa da ordem dos advogados, é sempre mais fácil e são comunicadas, e também dos funcionários. Portanto, se quisermos ter, de facto, uma justiça humana e que faça os fins do Estado, quer seja na justiça do direito, o direito como dos direitos humanos, é preciso que haja responsabilização de todos os agentes todos os agentes envolvidos no processo da administração da justiça. Por outro lado, também, nós temos que considerar
o facto de como estamos organizados financeiramente, social e economicamente a nossa sociedade, que é um elemento que não podemos passar à margem. Né? Não podemos passar à margem, muito embora isto não possa nem deva justificar algum desvio ético dos funcionários, dos operadores de justiça ou de qualquer outra área, na área da saúde, da medicina também, que é muito gritante. E, portanto, parece que o próximo desafio, depois deste que foi quase que vencido, que é da evolução da justiça em Angola, pelo menos eu limito-me, coloco a meta a partir de 2010, a Constituição de 2010, que trouxe elementos francamente vantajosos e apreciadores para a justiça, dizia eu, é preciso que o próximo desafio seja, de facto, nós, os operadores da justiça, fazermos uma frente e um desafio no sentido de devolvermos uma certa ética na administração da justiça. Parece-me que na era colonial, provavelmente nós não percebíamos, não é? Mas parece-me que havia outro tipo de comportamento. Há vários elementos que não se podem comparar, falando pela densidade demográfica, a organização das cidades, a estruturação das famílias, a estabilidade da própria economia, são elementos que têm muito a ver com a questão da ética. E eu quero dar um exemplo muito simples. Provavelmente o digníssimo senhor procurador saberá disso, o ilustre também. Há uma grande dificuldade em os oficiais de justiça fazerem as notificações, apresentarem as notificações, notificarem as partes envolvidas, sobretudo por dois elementos muito simples, que têm a ver com a estruturação das sociedades. Provavelmente qualquer um de nós tirar o seu bilhete há de ver casa sem número, rua sem nome, casa sem número. Para além daquela dificuldade que já foram aqui levantada, que é o de transporte. Portanto, perante essas dificuldades, provavelmente há alguma facilidade, havendo uma fraca formação ética, alguma facilidade de serviços que são prestados a nível de, como é que dizia, de facilidades, de suborno. Exatamente. Portanto, ou o advogado providencia os meios de transportes para o oficial de diligência notificar a outra parte, e aqui cria-se uma espécie de dívida moral, ou o advogado não vê o seu processo em andamento. Portanto, há aqui, vários elementos, desde a criação de condições objetivas para o funcionamento da justiça, até as condições subjetivas que têm a ver com a educação. Penso que estes são os grandes desafios que se nos colocam. Por outro lado, também, em relação ao crescimento e o desenvolvimento da justiça, quanto à divisão administrativas que existem em Angola. Temos 4 zonas, ou 5, norte e sul. Julgo que, para a demanda de processos que existem a nível dos tribunais, por exemplo, eu entendo que Luanda deveria ser só uma divisão, uma região, e não albergar várias outras províncias. Provavelmente isso desanuviaria algum trabalho a nível dos tribunais e poderia ser uma forma também de começarmos a perceber até que ponto as dificuldades que temos podem ser superadas e essas dificuldades não sejam um falso elemento para desvios éticos de comportamentos. Por exemplo, os processos julgados em Malange, em primeira instância, há um recurso que se interpõe, que esse recurso tem que ser julgado a nível da relação. E quem atende é Luanda. Mas a comarca de Malange não tem disponibilidade de transporte, né, autónomo para que estes processos venham a Luanda. É o funcionário indigitado para tal que custeia o transporte de táxi, com todos os riscos que advêm deste facto, que trata da segurança dos processos quando eles não derem entrada no Supremo e, portanto, neste percurso, tudo pode acontecer. De quem é a responsabilidade?
Uma questão fica no ar, fica aqui para todos nós, pois não. Provavelmente. Senhora Doutora Adjunta, mediante essas questões todas que foram aqui apontadas, dificuldades e tudo mais, já vai responder essa questão. Queria saber como é que está a qualidade, como é que vê a qualidade da nossa justiça aqui no país, mas vou ainda ter com o Ismael Silva, que é o presidente da Associação dos Juízes de Angola, está via Zoom. Ismael, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Pois está a acompanhar-nos online, como se diz. Portanto, qual é a opinião que tem sobre o que ouviu aqui? Afinal de contas, os juízes são o último degrau, né, neste ponto. Diante desses casos todos, como é que fica a independência, portanto, de uma decisão de julgamento? Bom, eu acompanhei a intervenção dos colegas do painel que me antecederam e pronto, a gente concorda em parte, algumas vezes o problema é maior do que a forma como se apresenta. Desde logo, nós estamos praticamente a fazer uma avaliação dos 50 anos da justiça nesse país independente. E o que salta à vista é que em 2010 foi inaugurado um novo país, assim podemos dizer, com a aprovação da nova Constituição, onde temos em conta os direitos fundamentais. E dentre os direitos fundamentais da Constituição da República de Angola, salta à vista, desde logo destacamos aqui, o acesso do direito e a justiça, onde nós precisamos atender às questões que chegam ao tribunal, ou seja, o cidadão tem direito a um julgamento célere, justo e equitativo, mas que me parece que os nossos tribunais, no estágio em que estão, apesar de todo o desenvolvimento a que se fez referência aqui pelos colegas do painel, não está em condições de dar resposta. Na situação em que se encontra, não conseguimos julgar em tempo útil, na maioria das vezes, os processos. E quem nos assiste com certeza sabe disso, porque muitos frequentam os tribunais. É para ver, por exemplo, que um processo, imagina na jurisdição de família, por exemplo, a média é que se julgue entre 1 ano e meio a 2 anos e meio. E olha que eu posso dar aqui um exemplo de um processo de divórcio por mútuo acordo, cuja complexidade é muito pequena, não é? Praticamente não há litigiosidade, não há conflito nesse tipo de processo. Mas é possível que a sua tramitação, e principalmente em Luanda, já há casos desses, que pode chegar a 5 anos. Quando, em tese, na melhor das hipóteses, podia ser resolvido em 6 meses. No caso dos processos cíveis, por exemplo... Ismael, onde é que está a falha neste caso? Em torno... Está-me a ouvir, como? Ismael? Esta demora que se referiu, onde é que está a falha? De que parte está? Bom, há uma série de fatores que nós precisamos ter em conta e que muitos deles os colegas do painel apresentaram, que têm a ver tanto com a infraestrutura dos tribunais, a necessária reforma ao Código de Processo Civil, a necessidade de mão de obra ou de recursos humanos qualificados nos tribunais. Olha que nós temos nos tribunais hoje funcionários que têm dificuldade de manusear um computador, por exemplo. E quando falamos da infraestrutura dos tribunais, é só para ver que se estamos a falar aqui de 50 anos, nós estamos sempre a bater na tecla de que os nossos tribunais são praticamente todos adaptados.
Nós temos, nesse momento, juízes que trabalham em quartos de hotel que foram transformados em gabinete de juízes. Bom, alguém eventualmente perguntará, mas, bom, isso interfere na celeridade? Com certeza. Imagina que um tribunal, um edifício tribunal, onde eu tenho apenas uma sala de audiência e tenho 20 juízes a trabalhar nesse tribunal, quem há de julgar e quando há de julgar? O que ocorre é que tem de se fazer uma divisão dos dias e o juiz não tem tempo suficiente para julgar. Consequentemente, ou ele precisa juntar muitos processos para serem julgados num único dia, o que, devido à condição humana, traduz-se em cansaço, compromete a qualidade da produção da prova, não é? E, por outro lado, o fato dele fazer apenas uma vez por semana, e há casos de 15 dias, naturalmente os processos hão de ficar mais tempo nos cartórios, por exemplo. Portanto, isso interfere diretamente também na celeridade que se quer dos processos e, portanto, no comprometimento da celeridade que se quer dos processos. Essa é a verdade. Ismael, já estaremos a olhar também sobre a questão da qualidade da justiça neste quesito. Necessariamente. Quando falamos da qualidade da justiça, além de eu ter em mente a questão da celeridade processual, eu tenho de ter em conta que o tratamento das pessoas no tribunal, tanto dos funcionários quanto de quem procura o serviço de justiça, precisa ser um tratamento humanizado. Se eu vou para um tribunal e tenho de esperar horas a fios, sentado nas escadas, e às vezes são pessoas, senhoras doentes, senhoras grávidas, pessoas com deficiência, a gente encontra sentado na escada porque não tem um espaço adequado para que essa pessoa se sente. A verdade é que, em termos de infraestrutura dos tribunais, nós estamos muito aquém do necessário para se administrar uma justiça com qualidade. Falou-se, por exemplo, agora da questão dos recursos humanos, o salto qualitativo que se deu em termos de magistrados judiciais, deixa particularizar aqui, por exemplo, nós estamos, no que diz respeito a juízes de direito, estamos praticamente a atingir o limite, não é? O teto que a lei estabelece, que são de 850 juízes de direito. Nós, nesse momento, estamos com 730 juízes. Não é? Estamos próximo de 100 para alcançar o teto. A mim parece que, quanto a magistrados judiciais, o que temos no país hoje é suficiente para que se tenha uma justiça célere e com qualidade, desde que se criem condições para que esses juízes trabalhem. Nas condições em que, nesse momento, imagina que há juízes que sequer gabinete têm. Tá? Tem juiz que despacha na sala de audiência. Quando outro juiz precisar da sala de audiência para fazer uma audiência, o juiz tem de pegar nos processos, colocar debaixo do ombro e procurar qualquer lugar para aguardar que termine a audiência. Tá? Portanto, esses aspectos necessariamente comprometem a justiça de qualidade que se querem, não é? Compromete o que a Constituição prevê, que é o direito de acesso à justiça. Ismael Silva, muito obrigado e vamos contar consigo para as próximas intervenções, naturalmente. Então ficamos aqui, voltamos aqui aos nossos convidados e colocava a questão ao Sr. Procurador Adjunto, que é muito resumida. Que qualidade de justiça temos depois de apresentadas todas essas questões? Pelo que acabou de ser dito aqui, a qualidade de justiça não é ideal. Mas, de qualquer forma... É preciso trabalharmos mais, não é? Temos que trabalhar mais.
e depois aqui fez a diferença entre recursos humanos e as próprias condições de trabalho relativamente à magistratura judicial. O outro colega, o que acabou de apresentar, o juiz, fez referência que efetivamente está muito próximo dos números definidos pela lei, que é de 850 juízes. Relativamente ao Ministério Público, precisamos de mais magistrados, porque há uma ratio que é pelo menos de 10 magistrados para 100 mil habitantes. Nós estamos distante dessa ratio, nós estamos no nível de 2 magistrados para 100 mil habitantes. Isso também impacta negativamente na qualidade da justiça. Mas aqui há um ponto que é importante que se faça referência. De 2005 para cá, houve uma melhoria na qualidade dos magistrados que ingressam. Isto porque, para além de admitirem só magistrados, pessoas, não é? Cidadãos licenciados em Direito e que têm que fazer uma formação numa escola especializada para o efeito, deixou de se admitir, portanto, pessoas que não tivessem a formação. E isto vai melhorar grandemente a qualidade da justiça, porque são pessoas, são juristas que conhecem, portanto, que já estão formados. Aqui também falou-se da responsabilização dos magistrados. Quer os magistrados judiciais como os magistrados do Ministério Público são responsabilizados quando praticam um ato que viola os seus deveres. Portanto, os conselhos superiores da magistratura judicial e da magistratura do Ministério Público são órgãos, portanto, de disciplina, de gestão e disciplina dos magistrados, têm estado a responsabilizar. Por exemplo, relativamente à magistratura do Ministério Público, as deliberações são públicas e tem estado a haver vários processos disciplinares e com sanções a determinados magistrados que não cumprem com os seus deveres. Também fez-se aqui referência aos tribunais da relação que não deviam ser regionais, se bem percebi, ou que deviam, se bem percebi, que os tribunais não deviam ser por regiões. Isto é, os tribunais da relação, que é os tribunais de recurso, mas deviam estar localizados mais próximos dos tribunais de comarca. Isto também tem a ver com o número de processos, que são enviados para estes tribunais por via de recurso. Daí a morosidade, talvez, na resolução, na resposta desses processos? Não tanto, porque nós, antes, o Tribunal da Relação de Luanda recebia os processos não só da região de Luanda, mas também da região norte. Mas com a abertura do Tribunal da Relação do IS, os processos da região já não virão para Luanda, ficarão já nos tribunais, no Tribunal da Relação de Malange. Nós concordamos, não é, que as condições como os processos vêm, e pronto, não sabia que vinham nestas condições, que é do próprio funcionário a pagar, mas não acredito também que seja assim de forma generalizada. Pode ser que haja um ou outro caso que ocorra nessas condições, porque já vi muitos processos a virem e vêm mesmo de forma oficial, com uma viatura do tribunal, até porque o tribunal tem algumas viaturas, então os processos, sim. Ok, Sr. Procurador Adjunto, vêm os processos e vem aí também um intervalozinho para nós. Vamos descansar um pouco. Já voltamos. É um minutinho para uma pausa, beber uma água, tomar um café e voltamos já. Ok. Os votos renovados, muito boa noite, estimado telespectador. Depois deste breve intervalo, estamos de volta para a continuidade deste nosso debate sobre a justiça em Angola. Estamos aqui a analisar estes 50 anos de independência, os 50 anos da nossa justiça aqui em Angola e, tal como a princípio nós havíamos anunciado, contamos também com a presença da nossa plateia. Temos uma dezena de estudantes de Direito que estão do outro lado, mesmo na minha frente, assim se podem entender. É para lá que nós vamos estender o sinal. Boa noite. Gostaria que dissesse o nome, de onde é que vem e colocar, entretanto, a sua questão. Boa noite ao painel, aos meus colegas e aos telespectadores. Eu sou o Paulo Simão, estudante da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e queríamos agradecer à direção da TV Geração pelo convite. Bom, nós temos variadíssimas questões, vamos encurtar para que tenhamos todo o tempo. A minha questão é sobre a nova divisão político-administrativa
como sabemos, trouxe novos espaços geográficos para o nosso país. E, como os doutores referiram, existe uma lei da organização e funcionamento dos tribunais, a Lei 29/22, e, infelizmente, essa lei não prevê as novas regiões com base na nova lei da divisão político-administrativa. Portanto, a minha questão é se existir um conflito que necessita da introdução dos tribunais nas novas regiões que não estão na lei, como é que nós saberíamos em que tribunal recorrer para resolver aquela questão? E se nós não tivéssemos formas de recorrer, não iria macular mais o estado da justiça no nosso país? Obrigado. Ok, vai-se responder já ou podemos avançar para o outro e depois respondermos? É melhor. É melhor, já avançamos. Vamos dar oportunidade ao outro participante. Sim. Sim. Boa noite. Maria Capita, estudante da Universidade Católica de Angola. E a minha pergunta vai ser direcionada àquilo que é a celeridade processual. Eu costumo sempre dizer que justiça só é justiça se é feita a tempo, porque é necessário se ver o efeito útil da ação. Então, eu quero saber que mecanismos podem ser utilizados para que a celeridade processual saia da concepção formal para a concessão material. Ok, é tudo? Portanto, podemos então avançar já para a resposta aqui no nosso painel das duas questões colocadas. Vamos ainda ficar pelos dois estudantes e, quiçá, ao longo do nosso debate poderão colocar outras questões, caso haja este tempo. Portanto, vamos ao Sr. Procurador. A questão da divisão política-administrativa. É a representação mais institucional. Sim. Não, relativamente à divisão político-administrativa, com a criação de novas províncias, o regime ou a regra não fugirá do que já vem previsto na Lei Orgânica de Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum. Apesar de nela não ver prevista estas novas regiões, porque são novas mesmo, entretanto, nós podemos alcançar esta compreensão mediante a interpretação. E, portanto, a competência dos tribunais tem a ver com as competências a competência do tribunal ou seja, o facto é julgado tendo em conta a região em que efetivamente ocorreu. E a competência dos tribunais é definida pela comarca em que este facto efetivamente ocorreu. Nessas novas regiões também haverá comarcas, porque as comarcas são definidas, não é, por municípios, um município ou vários municípios. E lá também estarão, assim, divididas por comarcas, onde terão tribunais, e estes tribunais julgarão como os tribunais das províncias que já existiam quando a lei orgânica do funcionamento dos tribunais da jurisdição comum foi publicada. E a questão dos recursos, como é que ficaria? Diz? Os recursos. Os recursos também serão na região, por exemplo, os recursos serão, por exemplo, no Colibengo. A região, acredito que vai ser Luanda, e o recurso será no Tribunal da Relação de Luanda, quando for para o Tribunal da Relação. O do Mochico, Quando? O do Quando? Sim. Agora, presentemente, era Leste. Vai ser no Tribunal do Leste quando tiver a funcionar, for institucionalizado. Por enquanto será no Tribunal Provincial, no Tribunal da Relação de Luanda também, porque está a receber os processos das outras regiões em que os tribunais da relação ainda não estão a funcionar. Só para poder também acrescer o que dizia o doutor, devemos também ter em conta que durante um longo período na província do Uís, tínhamos apenas o Tribunal da Comarca do Uís. E todas as questões atinentes àquela província eram resolvidas por este tribunal. Hoje, com o advento ou a institucionalização do Tribunal do Negás, automaticamente vai se descentralizando. Tanto é que a província do Uís tem precisamente 16 municípios. E de forma gradual estes vão surgindo, porque tem que se olhar a questão das condições, porque não só condições em termos de infraestrutura, mas também em questões dos próprios técnicos que nós aqui estamos a fazer referência. E durante muito tempo funcionou assim, tanto é que nós temos aqui uma situação entre o Tribunal da Comarca de Viana e o Tribunal da Comarca de Luanda.
Durante um longo período, as questões da circunscrição de Viana eram resolvidas pelo Tribunal da Comarca de Luanda. É agora que nós estamos descentralizando e com o surgimento e a implementação desses tribunais, naturalmente nós vamos colocar cada coisa no seu respectivo lugar. Só que isso tem muito a ver também com a questão da própria dinâmica. E é em virtude desse avançar progressivo que nós, no entanto, vamos constatar em loco essas melhorias. E, claro, foi aqui dito também a outra questão que eu gostaria também de responder. Se uma justiça tardia não vai, no entanto, criar aqui algum impedimento naquilo que nós chamamos do efeito útil, sem prejuízo do princípio do perículo in demora, porque o que se pretende é que se alcance uma resposta célere, até porque o artigo 29º da Constituição nos fala sobre o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva. E, obviamente, que a justiça não pode ser denegada por insuficiência ou falta de meios. E, olhando nessa perspectiva, fala-se aqui do princípio da celeridade, fala do princípio da equidade e de outros princípios que, de facto, concorrem. O que, na verdade, foi aqui aflorado, e muito bem pelo Dr. Ismael, enquanto responsável pela Associação dos Juízes, dúvidas não restam que estamos numa situação, e eu falo na primeira pessoa enquanto advogado, se nós, enquanto operadores do direito, queremos alguma melhoria, nós temos que ser os primeiros a impulsionar. Feliz ou infelizmente, e essa é uma prática que eu, em particular, tenho, não só no escritório, como em outras atividades que eu exerço, está associado ao facto, por exemplo, se interpores uma ação, vamos supor uma providência cautelar de embargo, pois as providências cautelares, elas são endereçadas para o juiz-presidente das comarcas. Esses, por seu turno, acusam a recepção, autuam, mas tem um free time que você, enquanto mandatário ou enquanto interessado no processo, tens que consultar regularmente a atribuição do número do processo e, concomitantemente, a emissão da guia de depósito. Neste período de 5 dias, se não fores, ou com a dinâmica que se implementou, mesmo devido à escassez de recursos, pode-se deparar com a situação da emissão da guia ter sido feita, a posterior você ter consultado e, claro, se isso acontecer, pode aqui gerar o pagamento de multas. E, claro, devido também à escassez, eu ainda acho que o número de funcionários que integram o Tribunal e a própria Procuradoria ainda não é o esperado. Precisamos ter para que haja, de facto, essa dinâmica. E, às vezes, pelo volume de processos, estes, por seu turno, podem, às vezes, acusar a recepção, não adicionam nos respectivos processos. Isso pode fazer com que, em muitas ocasiões, mesmo que você pague a guia, se não for, no entanto, o processo concluído para o meritíssimo juiz da causa, obviamente que esse processo pode, não diríamos ficar engavetado, mas naquele calhamaço das recepções dos processos que devam ser dado algum tratamento, pode fazer com que ele fique mais tempo. A semelhança do Nilton, o jurista, nós também podemos partilhar. Sim, então, é de facto uma situação que só vai permitir com que haja celeridade se pressionar. Por exemplo, nós temos situações, e disse muito bem... Mas dizes pressionar quem, no caso? Boa questão. Se pressionar quem? Eu, em particular, a partir do momento que eu tenho conhecimento de quem é o escrivão responsável pela letra, eu começo a pressionar o escrivão. E quando digo pressionar é na perspectiva de consultar. Porque às vezes me deparo com situações de ir consultar o processo no cartório e volta e meia o escrivão responsável pelo processo não juntou, por exemplo, o comprovativo. E se não juntou o comprovativo, tive agora recentemente a situação de que juntei nos autos a contestação, mas não foi emitida na mesma ocasião a questão da guia de depósito para que fosse concluído o processo. Na quarta-feira, isto é, ontem, quando fui consultar, me apercebi que, de facto, não foi emitida as guias e nem foi concluído o processo. Mas se eu não acompanho essa dinâmica, automaticamente eu vou ter aqui uma letargia. E, infelizmente, e acho que vamos concordar, os processos aqui, na nossa realidade, só andam se você, enquanto interveniente, for atrás do processo. Que de tanto você ir atrás... António Ventura é da mesma... Num processo administrativo, provavelmente podemos ter esse resultado numa relação causa e efeito. Agora, no espaço do funcionamento da justiça, eu levanto algumas dúvidas. Por isso eu queria perceber, pressiona quem? Para perceber que tipo de pressão. Porque o advogado, por dever de ofício, tem que fazer a consulta do processo e tem esse direito. Certo. O oficial de justiça, todos os funcionários do cartório, por dever de ofício, têm que juntar os processos. Agora,
Me parece que a morosidade, as causas são outras que já afloramos. Quer no domínio dos recursos humanos, escassez. E nos recursos humanos não é só do ponto de vista quantitativo, e agora que lhe ouço, também do ponto de vista técnico, não é? Embora também, já que está-se a falar dos 50 anos, há uma evolução de que houve uma fase dos oficiais de justiça, muitos deles não tinham habilidades técnicas e profissionais para o efeito, tiveram possibilidade de ter contato com normas jurídicas e fizeram hoje por hoje. Já há oficiais de justiça que tiveram um curso de direito completo, formação especializada. Mas o que hoje emperra mesmo a celeridade processual, para lá das condições humanas e de infraestrutura, é também um sentido de compromisso com o trabalho. Esse também é um desafio que, infelizmente, também já está a permear a justiça. As questões que o doutor coloca, de colocar o papel, de não juntar as guias, muitas vezes têm a ver mesmo de compromisso com o trabalho. Hoje, quando trocava algumas ideias com alguém sobre o debate, ele falou, olha, nós também temos que levar o conceito de patriotismo nos órgãos da administração de justiça. Temos que ter juízes patriotas, temos que ter procuradores patriotas. E ele também, ironicamente, disse advogados também patriotas. Por quê? Eu acho que é o que mais tem. Temos alguns, não é? Temos alguns. Em todas as áreas temos os patriotas e temos aqueles que, felizmente, não demonstram algum compromisso com a pátria no desempenho das suas funções. Então, o que eu quero trazer aqui é essa questão no ponto da celeridade. Já estamos na celeridade, então, a responder a questão aí da outra Exato. estudante. Nós estamos com vários desafios, não é? É como alguém recentemente, doutora, dizia que o nosso desafio é que temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é? O professor Osvaldo Serra Vandone dizia isso. Temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo. É como um carro que está em movimento, temos que trocar a roda, mudar o filtro de óleo, mas o carro tem que continuar a andar. E no setor da justiça, esse problema da celeridade, por isso é que eu ficava aqui a reparar quando o doutor Ismael colocava, são questões que nós já estamos a discutir há 20 anos. Há 20 anos nós não tínhamos o número de juízes que tínhamos, não tínhamos o número de procurador que tínhamos, nem tínhamos o número de advogados que temos, nem de oficiais de justiça. Houve uma evolução quantitativa. Agora, o que temos que ver é porque que, apesar dessa evolução quantitativa, nós não estamos a atingir os resultados suficientes. Então, há vários dados ocultos aqui. O doutor Serra colocou aqui dois. Primeiro, a densidade demográfica. A estruturação das cidades. Tudo isso impacta, não é? Sobre a celeridade do processo. Às vezes, para levar uma notificação ao escritório de advogado, para levar uma notificação às partes, como é que vão ser localizadas? E é aqui onde nós introduzimos uma necessidade importante, que é a questão da inserção de novas tecnologias a nível do funcionamento dos tribunais. Doutor, estamos mesmo muito atrasados. Eu já não estou a falar a questão das ferramentas da inteligência artificial. Estou a falar ainda as novas tecnologias básicas, desde a internet, os e-mails institucionais para se trocar, tudo isso, desde as estatísticas judiciais que poderiam estar disponíveis nos sites dos vários tribunais, as sentenças, os acórdãos. Tudo isso hoje impacta sobre a morosidade ou positivamente para a celeridade. Mas eu não quero ter uma abordagem fatalista. Não quero ter uma abordagem fatalista e acredito que se a Associação dos Juízes, a Ordem dos Advogados, as organizações da sociedade civil, a Associação dos Magistrados, tivermos todos imbuídos de que, de facto, queremos atingir esse estágio qualitativo da justiça e nos focarmos no dia a dia. Há compromissos institucionais, mas também há compromissos individuais. Cada um tem que ter o compromisso. Tenho que ser um bom juiz. Há juízes que também têm boas condições, doutor. Naturalmente. Nem todos estão em condições desiguais. Mas ainda assim, não decidem com celeridade. Isso tem a ver com compromisso. A morosidade nessa situação tem várias questões. Vários fatores. Por exemplo, nessa questão que levanta o doutor Ventura, e com alguma razão de ser, eu noto que esta questão da celeridade, olhando para a questão dos tribunais, com especial atenção os tribunais da comarca, porque eu acho que com o advento dos tribunais da relação
consigo perceber que os recursos hoje são tramitados mais céleres. Eu sinto isso porque, noutra hora, tínhamos uma avalanche de processos que eram concentrados para o Tribunal Supremo e hoje, felizmente, não temos isto. Estamos a descentralizar gradualmente. Eu passo aqui a publicidade. Trabalho regularmente com providências atendendo à circunscrição que são interpostas junto do Tribunal da Comarca de Belas. E é uma coisa fantástica. No mesmo dia em que interpões a providência, é atribuído ao designado número do processo e é emitida as guias de depósito. É um tribunal que, do ponto de vista da percepção da justiça do cidadão, vamos saber ali dos nossos estudantes. Na verdade, se me permitir... Não, só para terminar, só para terminar este. Pois queremos já avançar por um outro... Sim, não, vou só terminar esse ponto. Há essa questão. Recentemente estive a trabalhar no Tribunal da Comarca de Benguela, que hoje temos a questão de que já estão a ser desfeitos os tribunais com as salas com competência generalizada e estamos a ir para as especializadas, que é uma mais-valia, porque noutra hora tínhamos tudo aglomerado e não se conseguia definir ao certo. E o que é que se verifica hoje? Verifica-se, por exemplo, que nós, e isso foi dito pelo responsável do Conselho Superior da Magistratura, da possibilidade de nós hoje pagarmos as guias via RUP. Em Benguela já está essa prática, já é uma realidade. Mas viemos para Luanda e vamos para outras, não funciona o que é Está bem, Nilton, está bem. Vamos ouvir ali o Dr. Serra Banco. Ok, se me permitir, parece-me que a senhora Maria Capita colocou uma outra questão sobre a qual nós não nos pronunciamos. Não, é mesmo essa. É mesmo essa. Da morosidade processual como passado formal para o material, no caso, na prática. Não, do formal para o informal. Não, na prática. No material. Sim. Não é? Ok. Porque do ponto de vista formal está lá tudo, a justiça é célere. Agora, a materialização. É só sabermos mas me parece que aqui há um elemento que poderíamos introduzir. Foram respondidas as questões? Parece-me que aqui há um elemento que poderíamos introduzir. Vamos dar eu penso o seguinte, parece-me que a questão dela é... Nós temos agora um instrumento também fácil de resolução de conflitos de litígios, mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, estatais e não estatais. Não é? O CREL é um dos mecanismos que podemos usar, assim como também já foi aprovada pelo Decreto 406, a Lei da Arbitragem. Não é? Portanto, são mecanismos que ajudam a facilitar a tramitação do processo. Não é? Portanto, deixamos do mecanismo extrajudicial estatal para o extrajudicial não estatal e resolvemos o nosso problema. Pelo menos a nível civil, da família e laboral. A nível penal, já não se coloca a questão nesses termos. O senhor digníssimo procurador está aí, poderá... Mas outros mecanismos célebres, como a suspensão provisória do processo, que também pode ser usado para diminuir... Parece-me que era essa questão que a senhora Capita queria saber. Quero falar. Ok, obrigado. Muito obrigado. Ok, é tudo, não? Sim, okay. Vamos agora também atender o nosso... participante e convidado, que é o Ismael Silva. Estás aí, Ismael? Estou a ouvir. Pois, Ismael... muito obrigado. Ok. Quer rematar alguma coisa a propósito do que estavas aqui a falar? Sim, da questão da... Esqueci-me o nome da Maria Capita. Da estudante. Maria Capita. Essa questão da celeridade nós já abordamos um pouco. É de fato um ponto focal, porque, como disse mesmo na introdução da sua questão, justiça tem a ver com o tempo da prolação da sentença. Eu vou à procura do tribunal e eu quero que se resolva a questão em tempo útil, não é? É certo que precisamos aqui medir, porque não podemos ser muito céleres para não ser injustos, mas também não podemos ser letárgico, também porque daí resulta injustiça. É preciso dosificar isso. A verdade é que nós temos, como aqui já foi dito, uma série de questões que comprometem essa celeridade desejada. E, desde logo, há alguns aspectos na própria legislação que eventualmente podiam ser tratadas. Nós recentemente abordamos as reformas necessárias ao processo civil, por exemplo, que aspectos deviam ser
se calhar excluídos do rito do processo, para garantir maior celeridade, maior dinamismo à tramitação, principalmente do cível. Né? E foi, de fato, muito interessante ver as propostas e esperamos que a Comissão da Reforma nos traga algo interessante, ou traga logo a discussão do Código de Processo Civil, por exemplo, para que essas questões sejam avaliadas até de forma acadêmica, e também pelos operadores de direito, e se encontrem soluções que permitam simplificar o processo e garantir maior celeridade. Quando se fala, por exemplo, da distribuição de processos, temos de perceber que a ausência de afinidade geográfica entre os edifícios do tribunal também compromete a celeridade. Eu tenho a distribuição geral no Dona Ana Joaquina e depois tenho um tribunal que funciona em Cacoaco, funciona na Maianga, e que depende de um meio rolante que depois tem de levar esse expediente. Ou seja, da distribuição do sorteio que é feito até chegar à mesa de juiz, o processo pode levar muito tempo. E já arrefeceu no caso, não é? E já arrefeceu. Leva aí cerca de 7 meses, por exemplo, para fazer. Ismael, há aqui uma questão também pontual que queríamos colocar assim e vamos passar também aqui depois aos outros convidados. Portanto, os juízes fazem parte do processo de combate à corrupção ou devem limitar-se apenas à justiça? Bom, podemos entender que o combate à corrupção também passa pela justiça, não é? Temos de ter em conta que o juiz não é um soldado do combate à corrupção. O juiz, ele atende todas as questões que vêm ao tribunal. Precisamos ter em mente, por exemplo, que o tribunal, genericamente, é um órgão passivo, que ele reage quando é provocado. Não é? Portanto, as demandas são levadas ao tribunal e depois se dá tratamento às demandas que são levadas ao tribunal. Não é? Okay. Não sei de que forma é que se queria ver o juiz como um elemento ativo no combate à corrupção. Bom, queria se calhar perceber em que vertente é que se está a colocar essa questão para se calhar daí responder. Mas temos de ver que o juiz tem de ter condições de atender todas as questões que são levadas ao tribunal. Em tempos, Ismael, um juiz tomou o cargo e o slogan dele foi que vai combater a corrupção, né? Quando a tomada do cargo. E por isso é que eu fiz essa pergunta assim. Bom, não vi, não tive acesso a essa declaração, então não consigo avaliar. Não chegou a ter assim. Ter algumas razões essa posição de combate à corrupção. Mantenha-se aí do outro lado, estamos ligados. Sr. Procurador Adjunto, e vamos continuar nessa esteira de combate à corrupção. Por que é que há processos mais céleres neste quesito e outros não? A celeridade... Há uns mais demorados e há outros que quase são rápidos de serem resolvidos. A celeridade do processo depende da complexidade... Estamos a falar do combate à corrupção. Do combate à corrupção, sim. A celeridade do processo depende da complexidade do processo. Há processos mais complexos que levam mais tempo e há outros menos complexos que levam menos tempo. É basicamente assim, isto. Relativamente... Há casos de pessoas envolvidas nessas questões que estão no exterior do país? Sim. Há o caso que tem que se emitir carta rogatória para os outros estados para obtermos prova, portanto, para ser junto ao processo, e as cartas rogatórias levam um determinado tempo para serem respondidas. Há outros processos em que há muitos arguidos, há muitos factos, então são todas essas questões que definem então, a celeridade de um e dos outros processos. E o contrabando de combustíveis? Há muitas apreensões, mas quase não vimos nada em termos de julgamentos. Há, na verdade, muitas apreensões, há muitos processos,
estão a ser instruídos esses processos, há alguns que já foram remetidos ao tribunal, há alguns processos que já foram julgados e o que se passa aqui é que não houve publicidade. Não se fez comunicado de imprensa precisamente para divulgar... Senhor Procurador Adjunto, esses processos, no caso, já foram julgados, constam nomes sonantes envolvidos no caso de contrabando? Os que já foram julgados, não propriamente, mas os que estão em instrução, sim. Quer dizer que podemos aguardar para breve, não é? Sim. Vai-se terminar os processos, na fase da instrução operatória vai-se remeter ao tribunal e ali já ouvirão se foram julgados e condenados ou não. Na prática, o digníssimo senhor Procurador quer dizer o seguinte: os processos de corrupção, de contrabando de combustível que já foram julgados é da raia miúda. Não é propriamente da raia miúda. E eu, tal como disse, vou repetir, para não traduzir as minhas palavras, não é da raia... Eu estou a fazer a interpretação. Não pode fazer a interpretação da minha... Não. Deixa-me interromper. Continua. Não pode traduzir as minhas palavras nesse sentido. Que é a raia miúda. São os processos cuja instrução terminou. E, portanto, nós não podemos terminar um processo, terminar a instrução preparatória de um processo e esperar outros processos que ainda não terminaram para serem remetidos ao juízo. Portanto, remete-se àqueles que já tiverem terminado. A lógica é basicamente isso. Agora, não é se é raia miúda ou raia maior. Não parece ter também intervir, não é? Perfeitamente. Volto a dizer, exatamente como a raia miúda, os processos não são tão complexos, eles são julgados. Também a lógica não é esta. Há processos em que há raias maiores que não são complexos. E há processos em que, que são complexos. Não é, porque a lógica não é propriamente nesse sentido. Não é de quem é o interveniente. Não foi complexo e acabou. Não, complexo não é complexo. Porque processos não são complexos. Independentemente de quem esteja envolvido no processo. Se não for complexo, o processo é instruído mais facilmente e remetido ao juízo. Se for complexo, sim. Doutor, vamos entender que, permita-me, que as raias maiores, faça que a expressão que estamos a usar, sejam PEPs, pessoas politicamente expostas. Não é? Eu quero perceber assim um processo que envolva uma PEP e que não seja complexo na nossa realidade. E nós, quando estamos a falar de complexo, estamos a falar de ministros, generais, comandantes de polícias, muitos deles membros políticos que são membros do bureau político do partido que está a governar. Estes são os processos... O Ismael está a acompanhar e também a qualquer momento pode intervir em relação a este ponto. Na questão da corrupção, eu concordo com ele. Os tribunais não combatem a corrupção. Os tribunais têm a função principal, a defesa do direito, dos direitos e liberdades fundamentais e reprimir a legalidade democrática. Vão, obviamente, julgar para reprimir todos os casos que sejam de violação à lei. O que se passa na nossa realidade é que na concessão do combate à corrupção se criou expectativa aos tribunais e, como em muitos casos, nossos tribunais não são independentes, estão muito dependentes ainda da visão ideológica do titular do Poder Executivo, alguns juízes deixaram-se levar nesta retórica. E mais, fruto de um decreto presidencial que tinha sido aprovado sobre os, salvo erro, 30% do... 10%. 69%, não é? 10% da recuperação de ativo e a favor do Poder Judiciário. Infelizmente, peço desculpas, infelizmente, juízes também deixaram-se sucumbir à sedução das vantagens que teriam se de facto resolvessem estes processos com celeridade. Por isso é que, se notarmos agora nas estatísticas, muitos processos que iniciaram nem sequer acabaram porque foram mal instruídos. Muitos deles nem sequer tinham as provas, foram mais propagandas para a comunicação social, mas que do ponto de vista, permita-me, que do ponto de vista do essencial para o direito e para a justiça, depois não se conseguiram provar os branqueamentos de crimes de capital, acusação de branqueamento de capital, associação criminosa e mais. Por causa destes problemas, doutor, criou outro problema que o doutor colocou, que é a cooperação internacional. Os processos, quando são instruídos
acusados não significa que serão necessariamente os arguidos condenados, porque depois há prova que se produz na audiência de julgamento e os arguidos também podem ser absolvidos. Não, doutor, tudo isso está claro. Agora é o porquê que não se condenou. Não, mas isso não significa mas isso não significa que o processo for mal instruído. Certo. Pode vir prova superveniente que demonstre que o arguido não é responsável por aquele facto ou que o facto efetivamente não ocorreu daquela forma. Porque se nós disséssemos todos os processos que o Ministério Público instrui e depois acusa necessariamente, o juiz tem que necessariamente condenar, não haverá necessidade de ter um juiz. Não sei se está a ver. Não, é para dizer, não, é que a lógica que está a trazer, não, é que a lógica não se condenou. Não, mas a lógica está a trazer por não terem sido condenados, então os processos foram mal instruídos. Também a lógica não pode ser esta. E também não pode ser a lógica de que a instrução, colocar ordem. A instrução foi feita. Mas era só para terminar, porque a lógica que o doutor trazer que a instrução estava a ser, e se percebi bem que a instrução estava a ser feita de forma célere por causa dos 10% e depois os processos não foram condenados. Não, digo isso porque vamos olhar muito. Doutor Dignício, Procurador-Geral já reconheceu, salvo erro, vou aqui traduzir nas palavras do meu entendimento, mas tudo está registrado na comunicação social, que alguns processos foram cometidos erros na instrução. Doutor Ventura. O Procurador-Geral já reconheceu. Doutor Ventura, aliás, o acórdão do Tribunal Constitucional, no caso do 500 milhões? De 500 milhões do BNA, na sua essência, é claro nisso. 889, nesse caso, sim. É claro, os fundamentos que o Tribunal rebateu demonstram logo de um processo mal instruído, sem demonstrarem as provas e todos os elementos. Mas só que... Eu só quero levar o raciocínio... O que eu quero dizer vou dizer então, processos... Há uma discussão em torno disso. Foram cometidos erros na instrução processual. Vou usar essa expressão. O Tribunal de Primeira Instância julgou estes processos. O Tribunal Supremo, como o Tribunal de Recurso, também decidiu sobre estes processos. E decidiu que a instrução estava mal ou bem. Doutor Carvalho. Não sei se está a ver. Estou a olhar nos fundamentos. Que está a olhar no fundamento do tribunal. Agora, estamos a olhar nos fundamentos de dois tribunais diferentes. Um Supremo, o outro Constitucional. Um considerou que a instrução foi bem feita, por isso decidiu como decidiu, e decidiu em primeira instância, depois voltou a decidir em segunda instância. Vê o Tribunal Constitucional que decidiu em sentido diferente. Isto não quer dizer... Agora, para a decisão de dois tribunais, estamos a recuar na instrução preparatória. Mas há uma questão importante. Quero só voltar na questão da corrupção. Há uma questão muito importante e é preciso... A maior parte dos dados que eu vou falar aqui são conhecimento de causa por algo muito simples. Isso que o Dr. Ventura disse não é mentira, é uma pura verdade. E digo isto porque essa questão de muitos processos que foram instaurados em sede... Vamos só olhar da questão do próprio contrabando do combustível. Houve processos muito mal instruídos. Isso fala conhecimento de causa. Nem vou citar nomes porque não vale a pena. Mas quando diz mal instruído, quer dizer o quê? Quando digo mal instruído, o que é que faltou? Eu vou lá chegar. Se nós formos olhar nessa perspectiva, nós temos o processo que por nós é muito conhecido, o famoso processo Teia da Aranha. Esse processo até hoje não teve julgamento. Isso é do domínio de todos. Mas não teve julgamento por quê? Vamos lá chegar. Tem essa questão. Tivemos agora uma situação... Não, mas era só fundamental dizer por que não foi julgado. Eu vou lá chegar. Se não me permitir terminar, não vai perceber. Sim. Temos outros assuntos para abordar eu vou lá chegar. Corrupção, já sabíamos que havia dar esse problema todo. Tem situações de processos a nível, olhando para a questão do próprio contrabando de combustível, que o magistrado do Ministério Público, e eu já fiz essa denúncia em público, volto a fazê-lo novamente, encurtou as regras de como se instrui o processo, que nós sabemos que há um casamento entre o Ministério Público e, precisamente, aqueles que são os instrutores do Serviço de Investigação Criminal. Muitos magistrados do Ministério Público, nesses processos de contrabando de combustível, eles são, na verdade, os magistrados e também são automaticamente os instrutores. Quer dizer, eles próprios é que praticaram, grosso modo, de todos os atos. Que até agora o processo foi para a fase judicial, não se consegue decidir porque há insuficiência de provas e há uma série de fatores que não permitem que o processo ande. Mas eu queria trazer aqui um elemento paralelamente a essa questão do combate à corrupção, que quando se fala, por exemplo, da questão de processos mais ou menos complexos,
está muito associado aos interesses. Nós já tivemos situações cá em Angola em que processos com 51 arguidos, 220 declarantes, em menos de um ano, o processo teve instrução, teve julgamento e teve condenação. O que, milagrosamente falando, no nosso contexto aqui apresentado. Quando se faz referência, que tem muito a ver com o facto de determinar antes ou não, e volto aqui novamente a concordar com o Dr. Ventura, quando diz que quando se fala de raia pequena ou raia grande, claro, se está a falar de raia grande, naturalmente que, atendendo à complexidade do processo, naturalmente, esse processo leva muito mais tempo. E até porque, admitindo a mera hipótese das cartas rogatórias ou precatórias, isso não é um fator inibidor para que haja a sentença do processo. Pode, de facto, existir. Não, que haja julgamento. Agora, a questão, exatamente. Só que o doutor está a apresentar muitos pontos assim, depois fica assim um bocado... Não. Há um ponto que é essencial. Como temos aqui estudantes, há um ponto que é essencial, que eu preciso esclarecer. E isto é muito importante. Não, o doutor falou que tem a ver com a instrução dos processos. O Ministério Público tem competência para dirigir, fiscalizar e até realizar atos de instrução processual. Se o Ministério Público pretender, pode ficar com um processo. E acontece isso, por exemplo, no serviço na Direção Nacional de Investigação Penal, em que os magistrados, eles mesmos, investigam, trabalham no processo do princípio ao fim e até podem acusar o processo. O que não deveria. Deixa-me terminar. E o que é que acontece? Isto é permitido por lei. Aqui o nosso artigo, se formos ler o artigo 312, número 3, diz que o Ministério Público delega a competência aos órgãos de polícia criminal. Mas se o Ministério Público não pretender delegar essas competências, ele próprio realiza essa instrução. E isto por um lado. Por outro lado, isto não constitui no despacho de iniciação. Permita-me só, isto não constitui qualquer impedimento nos termos dos artigos 334 e 54 notificação, doutor. Isso não se faz. Do Código de Processo Penal. Agora, temos haver outras falhas no processo, isto é que tinha que se dizer. Quais falhas? E falou do teia de aranha que não foi julgado. Se não foi julgado, foi acusado. Por que não foi julgado? Porque mesmo o juiz, para dizer que o processo está mal instruído, tinha que primeiro julgar. Por exemplo, só uma questão. Quero colocar uma questão ali ao nosso companheiro Sarrabango. Esta questão de, como vamos dizer, má instrução dos processos, essas falhas que se registram, estarão na causa do excesso de prisão preventiva? Parece-me que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos olhar agora para o excesso de prisão preventiva. Okay. Como é que estão as cadeias do nosso país? Bom, as cadeias do nosso direitos país, humanos, esta relação, prisão preventiva e direitos humanos. Sim, o problema do excesso da prisão preventiva é tão antigo quanto provavelmente... Continuam amontoados? Sim, antes de 92, não é? E continua amontoado entre aspas. Entre aspas. Não, amontoado não é o termo certo, exatamente. Mas pronto, é o excesso nas prisões. Continuam superlotados os estabelecimentos penitenciários. Ok. E descendo as esquadras, as celas das esquadras também. Continuam. Mas o excesso da prisão preventiva tem a ver com esta questão, a tramitação processual, desde a detenção, a morosidade, a detenção, até que se apresente ou até que o Ministério Público deduza a acusação. Vai até ali. Depois que o juiz faça o julgamento. Mas o que interessa aqui é a parte até o momento da dedução da acusação, que são os momentos em que o Ministério Público detém o processo, agora faz a instrução, faz a investigação e algumas vezes, como delega essa competência à Polícia de Investigação Criminal, voltamos à questão antiga, os meios humanos e técnicos para fazer a investigação e a desorganização urbana da nossa cidade, por um lado. Por outro lado, também há um outro elemento que nós às vezes não queremos falar. É o universo de cidadãos que são detidos num curto espaço de tempo. É uma questão colocada a todos. Sim. Tenho conhecimento que, por exemplo, vou falar da esquadra que conheço, a esquadra 45, que está lá em Viana. Luanda Sul? Não, na estalagem. Capalanga. Na estalagem. Capalanga. 45. Capalanga. Na estalagem. Não. Na estalagem, sim. Por trás da estalagem, esquadra 45. Que por dia
são mais de 50 cidadãos que são detidos. Dia. Sim. Ora, se todos os dias forem detidos 50 cidadãos, vezes 7, não é? São por aí 7 vezes 5, 30 e tal, 300 e tal cidadãos. Bom, vamos multiplicar pelo número de esquadras que existem em Luanda, que são encaminhados para o Ministério Público. Legaliza as detenções. Ilegais. Bom, essa é outra questão. Legaliza as detenções e são encaminhados para os estabelecimentos penitenciários que devem esperar por aí 5 a 6 meses até serem julgados. Não, mas, doutor, ou mais, não é? Ou mais. Doutor, e aí está a questão da prisão preventiva. Que está lá antes do julgamento. Na verdade, são 4. Bom, posso terminar? Sim. Ok. Este período que lá está, provavelmente esperava-se que com a instituição do juiz de garantias, os prazos de prisão preventiva fossem reduzidos drasticamente. Mas não está a acontecer isso. Provavelmente devido às questões que já levantei. Né? Portanto, este é um outro problema que tem que ser também resolvido. A prisão preventiva, o excesso de prisão preventiva, as condições de habitabilidade das cadeias, sendo que as cadeias não podem ser vistas necessariamente como meio de punição, né? Mas nas condições em que elas se encontram, elas não fazem o seu papel, que é de reeducação e ressocialização do cidadão. Não cumprem. Por outro lado. Agora, de quem é a responsabilidade pelo excesso de prisão preventiva? À primeira vista parece ser a do Ministério Público. Não, dependerá da fase. Para processar aqui. Só preparatório, outra fase. O problema já é de 20 anos. Não, mas 20 anos. Isso para dizer, não, nós temos que separar primeiro, antes de falar da responsabilidade, porque o que o senhor doutor apresentou é como se porque o excesso de prisão preventiva só ocorresse na fase de instrução preparatória. Mas pode ocorrer nas duas. Pode ocorrer, deixa-me só terminar, pode ocorrer em todas essas fases do processo. Mas o que é certo é que o próprio Ministério Público na Procuradoria-Geral da República tem um gabinete que precisamente faz visitas às cadeias para verificar precisamente se há ou não excesso de prisão preventiva. Tem feito de vez em quando alguns comunicados. Esta é uma preocupação não só dos advogados, é uma preocupação da Procuradoria-Geral da República, é uma preocupação da Provedoria de Justiça, é uma preocupação dos tribunais. Portanto, é uma preocupação de todos o excesso de prisão preventiva. E até agora tem mecanismos mais sérios também que têm estado a ocorrer, que é o habeas corpus. Temos agora muito mais advogados e temos estado a receber muito mais pedidos de habeas corpus logo que há excesso de prisão preventiva. Voltamos entrando num problema que é, hoje, felizmente, digo felizmente porque noutra hora o habeas corpus era tão somente endereçado para o juiz presidente do tribunal, na altura, do Tribunal Provincial de Luanda, e este, por seu turno, remetia para o Tribunal Supremo, por meio do protocolo. Mas hoje o que é que nós verificamos? Hoje são os juízes presidentes dos tribunais territorialmente competentes. Estamos a falar dos juízes presidentes. Logo, julgava eu que com esta figura instituída, e esta forma, muito embora na altura, com o advento da Lei 25/15, de 18 de setembro, que era a Lei das Medidas Cautelares em processo penal, já se olhava aqui a figura do juiz de turno, com a perspectiva de poder amenizar aquelas que eram, na verdade, as prisões preventivas por excesso. Mas o que é que nós verificamos hoje com a questão do Código de Processo Penal à luz do artigo 287? Os prazos da prisão preventiva são precisamente 4, dos 6, dos 12 e precisamente dos 18, suscetível de prorrogação para mais 2 meses para cada um desses prazos que foram aqui enunciados. Mas o que é que nós temos estado a constatar? 2 fatores são preponderantes. Em primeiro lugar, eu não culpabilizaria precisamente o magistrado do Ministério Público por uma questão muito simples. Em muitas ocasiões, o magistrado até dá um tratamento célere, despacha, emite, inclusive, ordena que se emita o mandado de soltura. Por seu turno, às vezes, o técnico não executa. Não executa por quê? Se o arguido estiver internado, por exemplo, em Calamboloca, Cabocha, Caquila, ou, por exemplo, no Bentiaba, às vezes tem dificuldade em se locomover. Então, subjuga, às vezes, o mais sensato ter um número considerável, e aqui também vai entrar aqui o fator dos recursos materiais e dos recursos humanos, ter um maior número possível de mandados de soltura para que, no entanto, cumpra essa diligência. Mas, por outro lado também, que eu acho que é aqui onde deveria se observar, no meu entender, e aproveito aqui a ocasião da pessoa do Dr. Carvalho, olharmos
com alguma seriedade o facto de que magistrados do Ministério Público legalizam detenções ilegais. Ou seja, se o indivíduo está, no entanto, fora de flagrante delito, conforme estabelece o artigo 250 e seguintes do próprio Código de Processo Penal, qual é a necessidade, se a lei estabelece que fora de 24 horas já não é flagrante delito, porque um indivíduo que foi detido fora desse prazo, independentemente dos indícios que pesam sobre ele, conforme estabelece o artigo 63, que poderá eventualmente ser constituído como arguido aquele que sobre si recai fortes suspeitas, mas ainda assim há aqui um fator preponderante, que é o requisito formal da lei. E a lei diz que numa situação como esta não se pode legalizar. O que é que deveria acontecer? Emitir-se uma notificação para que este venha responder e se de facto no âmbito das declarações eventualmente levarem a concordar que de facto existem aqui indícios, poderá alterar a qualidade de declarante para arguir. Vamos à plateia. Mas já foi um ponto importante. Ele falou de vamos atender a dois, plateia. quero só acrescentar um terceiro. Só um Era só minutinho. para clarificar um ponto. Estão muito calados e é preciso que Ele eles também falou de tomem a dois palavra. fatores. Estamos a Queria ser só injustos. pôr um terceiro. Estamos a ser Ok. injustos, por favor. Plateia, Tá por bem. favor. E não podemos cometer injustiça. Sim, estamos a falar de justiça. Não podemos. Vamos dar oportunidade também ali. Por favor, o seu nome. Sim. Muito boa noite, eu sou Sebastião de Oliveira, estudante do 4º ano da Faculdade de Direito da Universidade Católica. No princípio do debate foi referido muito bem este conceito do Estado Democrático de Direito que aquece o coração de todos nós apaixonantes e apaixonados por direito, e os princípios que nos saltam à vista é necessariamente a separação dos poderes e o princípio da independência dos tribunais, que foi aqui referido tantas vezes. Eu faço uma questão. Se formos a nos referir à questão do provimento dos juízes ou dos presidentes dos tribunais superiores, a questão que fica é, será que essa forma, por exemplo, de nomeação não poderia resultar numa espécie de violação deste princípio da separação dos poderes, da independência dos tribunais, sendo que talvez, resultante desta nomeação, poderiam o princípio da livre apreciação da prova, inclusive a própria mundividência que tem os juízes ser afetada por causa de uma possível lealdade que veio desta possível nomeação. Se me permitir, há uma questão que eu gostaria de ver esclarecida da sua parte, que é voltada. Quando se refere a nomeação, faz referência dos juízes dos tribunais superiores ou dos tribunais de comarca? Só para... Dos tribunais superiores. Ok, pois bem. Quanto à questão dos tribunais superiores, é uma discussão que muito se debate, porque se nós formos olhar à luz do artigo 114, 115 da nossa Constituição, naturalmente conseguimos, de forma facilitada, compreender que, por exemplo, o Presidente da República, no ato de empossamento, quem pratica esse ato é o juiz-presidente do Tribunal Constitucional. Mas a questão aqui que se levanta, não está em voga se vai existir aqui uma certa, não diria lealdade, mas uma certa subordinação, aqui um sentimento de gratidão e um dever moral por aquele que indica, até porque a própria Constituição já estabelece requisitos próprios, que paralelamente ser indicado pelo Presidente da República, naturalmente tem que ter a nuance da própria Assembleia Nacional. E claro, quanto à questão dos juízes, de igual modo, o Conselho Superior da Magistratura, quer seja do Ministério Público como Judicial, este é que se encarrega, no entanto, de dar o aval para o efeito. Agora, não podemos esquecer, citou aqui um elemento muito importante, no âmbito do Estado Democrático de Direito, como é o nosso caso, segundo o que estabelece o artigo 3º e seguintes da Constituição, existe, para além da separação, uma relação de interdependência. Ou seja, os órgãos não são totalmente independentes, porque eles são fiscalizados uns pelos outros. E se nós olharmos para aquelas que são as funções exercidas pelo próprio Estado, tanto as funções primárias como as funções secundárias. Se nós olharmos nas funções primárias, que são as funções soberanas ou independentes, nós conseguimos olhar a função política e, precisamente, a questão da própria função legislativa. Mas se nós olharmos na política, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar, precisamente, a Assembleia Nacional e vamos encontrar, precisamente, o Presidente da República. Mas há aqui um porém, que é, se o Presidente... Não percebe? Não, eu aqui... Estamos a ouvir o nosso companheiro Ismael Silva, tentou falar alguma coisa, mas estamos mesmo já não, só para terminar. Vai ser rapidinho mesmo, porque queremos dar oportunidade ao Ismael. Então, esta correlação é aqui com alguma razão ser, muito embora sou apologista que na configuração da nossa Constituição
poderiam esses atos serem praticados por um órgão que é, no entanto, indigitado pela Assembleia Nacional. Seria o mais sensato, na lógica. Mas temos aqui essa questão, mas um elemento muito importante está associado, se nós olharmos à luz do artigo 181 da Constituição, que fala precisamente do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional, que estes juízes, presidentes só têm sempre... Obrigado. Ismael Silva. Não clarificar. Não, doutora Ismael pode falar no fim, mas não clarificamos a situação. Dizer o seguinte, de fato, a questão que o colega colocou é muito interessante e alvo de muita discussão. E a resposta apresentada também, só que traz aqui um elemento que se calhar fosse interessante discutir, que é o seguinte, de fato, quem confere posse ao Presidente da República é um ente que vem do Poder Judicial, Presidente do Tribunal Constitucional. Todavia, a Presidente do Tribunal Constitucional não escolhe, ela apenas confere posse. O que ocorre para o Tribunal Supremo, por exemplo, é que o Presidente da República tem a possibilidade de escolher dentro de uma lista tríplice eleita pelos juízes conselheiros do Tribunal Supremo. A questão que se coloca é se essa discricionariedade que o Presidente da República tem de escolher entre os três e que muitas vezes ocorre de escolher o menos votado, por exemplo, se isso não interfere, se não devia ficar apenas no modelo em que ela apenas confere posse. E imaginemos a seguinte situação, em que estejam 3 conselheiros a concorrer. Um leva a maioria dos votos, outro leva uma minoria e há um terceiro que só leva o seu voto. Não recebe voto de qualquer de outros conselheiros. Bom, o Presidente da República, no modelo atual, ele pode justamente escolher esse que não recebeu o voto de qualquer outro conselheiro e pronto, se tornar o Presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Bom, como é que fica a questão da legitimidade numa situação como essa? Então, essa questão de facto se coloca. É certo que há uma discussão a respeito disso, porque nós temos outros modelos em que a questão não está apenas na indicação ou na nomeação pelo Presidente da República ou tomar posse, porque existem outros modelos em que o Presidente da República, de fato, indica o membro do Tribunal Supremo ou o Presidente, mas que daí não resulta essa dependência. Mas nós precisamos encontrar um modelo que se ajuste à nossa realidade, que podia ser dar posse, apenas dar posse e não esse poder discricionário de escolher entre os 3, e depois o Presidente do Tribunal Supremo tornar-se num cargo rotativo, não é? Reduzir o período de mandato e todos, a princípio, estariam habilitados a presidir o ato, e nós temos modelos como esse, me refiro, por exemplo, ao do Brasil, e funciona muito, muito bem. Ismael, já assim para terminar, Ismael, a interferência está-me a ouvir, do Presidente da República no Poder Executivo. Ou isso sim. Pois bem, é só para saber de si. Os juízes têm consciência de que a boa justiça é a imagem do nosso país e lá fora? Olha, temos de fato, e nós temos discutido a respeito disso. É uma bandeira da AJA. O doutor Ventura fez referência no início do trabalho que estamos a fazer em prol da questão ética no judiciário. Estamos a discutir os princípios da independência, da imparcialidade, da inamovibilidade, da dignidade pessoal, ou seja, dessa cápsula do juiz que tem reflexo na forma como o cidadão vê e confia ou não na justiça. Bom, para chegarmos a esse ponto foi porque percebemos que, de fato, há um prejuízo grande na forma como o cidadão vê
à justiça. E depois de discutirmos isso no nosso primeiro Congresso Nacional de Magistrados Judiciais e depois de ter discutido igualmente com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, temos estado a trabalhar desde o ano passado com o Conselho Superior da Magistratura Judicial para que se aprove o Código de Ética e Deontologia para a magistratura judicial. Obrigado. Muito obrigado, Ismael. Obrigado mesmo. Acabamos de entregar obrigado. O projeto do Código de Ética para o Conselho Estamos por cima de tempo. A pergunta que também vou passar aqui aos outros convidados, o Sr. Procurador Adjunto, a pergunta é a mesma, sobre a questão da imagem, uma boa justiça feita por um juiz transporta a imagem do nosso país, não só aqui, como lá fora também, representa, sim, é certo. Muito rapidamente. Sim. Representa, sim, senhor. Dos juízes, dos procuradores, até dos órgãos de polícia criminal. Há um magistrado jubilado já antigo que disse que quando chega num país, a primeira pergunta que se faz é: aqui a polícia funciona? Porque ele dizia que é por via dos órgãos de polícia que se consegue ver então a segurança do país, porque a pessoa até ser levada ao juiz já passou por um órgão de polícia criminal, pelo Ministério Público e, portanto, isto é que impacta grandemente António Ventura, a mesma questão da justiça. Não, eu não sei se posso concluir a questão dos jovens. Não, estamos no fim. Sim, porque essa questão dos modelos... Vamos guardar para o debate, pode registrar e no próximo debate tratamos. Na minha modesta opinião, a maneira como os juízes são designados impacta fortemente na dependência do Poder Judiciário em Angola sobre o Poder Executivo. É claro que o funcionamento da justiça hoje, de acordo com os vários estudos, quer de organizações nacionais e internacionais, é um indicador atrativo do investimento estrangeiro. E do que eu tenho estado a constatar, investidores sérios não vêm em Angola por conta, para além dos outros fatores econômicos, mas também por conta do nosso sistema de justiça. Vê, por exemplo, na área do agronegócio... Ficamos aí neste ponto? O nosso sistema de justiça pode ser? Na área do agronegócio, se não se garante o direito de propriedade de terra, não é possível fazer investimento sério. Sim, se me permitam 2 pontos. Há uma injustiça que se cometeu em relação aos direitos humanos e a relação que tem com a prisão preventiva. Claro que há violação dos direitos humanos, porque há violação do direito de liberdade. A justiça é claramente um espelho de um país. Uma justiça eivada de vícios, tráficos, corrupção, claro, afugenta o investimento. Vou usar um caso. Que tipo de investidores temos em Angola? Aqueles dos países que têm uma certa cultura de transparência, quase que não investem. Quem são os comerciantes que temos aqui? São aqueles que provêm exatamente de países em que a corrupção, digamos, campeia a todos os títulos, não é? Portanto, é possível, é necessário que se combata os vícios associados à corrupção. Vê os problemas que nós temos a nível dos nossos tribunais, começando pelo Tribunal Superior até agora. Por exemplo, o que vamos assistir agora no concurso para o provimento de cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Sem corrupção. Exatamente. Sem corrupção para mim. Vamos embora. Nilton Capalo, por favor. Sim, eu acredito que deve-se ter em conta um maior rigor na seleção daqueles que vão ser os magistrados que vão se dedicar na administração da justiça, porque se não se olhar nessa perspectiva, de certeza que nós não vamos chegar onde a gente pretende, porque, na verdade, os magistrados, os advogados e todos aqueles intervenientes da própria administração da justiça são um reflexo. E se nós não refletirmos nessa perspectiva, de certeza que os nossos direitos jamais serão salvaguardados. E é sobre isso que eu, no entanto... Ficamos por aí. Obrigado a todos. Mais uma vez agradecermos aqui também o nosso companheiro Ismael Silva, que é o Presidente da Associação dos Juízes de Angola, que esteve via Zoom a dar o seu contributo, o Sr. Pedro Mendes de Carvalho, Procurador Adjunto da República, António Ventura, jurista docente e consultor jurídico, obrigado. O Serra Bango, que é Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, obrigado. E o nosso jurista Nilton Capalo, muito obrigado por esta vossa presença aqui na TV Girassol. Obrigado também à plateia, naturalmente, não havíamos de esquecer de vocês. Obrigado e obrigado, estimado telespectador que acompanhou-nos até agora. Desejamos a todos continuação de muito boa noite. Tenham uma noite descansada e voltaremos em próxima oportunidade. Muito obrigado e a Regi, que esteve connosco durante este debate. Obrigado.